Sejam bem-vindos à Feira do Empreendedor, realizada pelo Sebrae de São Paulo. Sua presença aqui é a prova de sua confiança e esperança em você e no Brasil. Governos não fazem o futuro de ninguém. Cada um com o seu suor é que faz o seu destino e o esforço de todos é que constrói uma nação. Por isso, todos vocês estão de parabéns, trilhando o seu próprio futuro e o futuro do Brasil. Muito sucesso e aproveitem o máximo. Esta feira é para vocês. Gostaria de agradecer a Rita, que está representando aqui o CCX, Conselho Brasileiro das Empresas Comerciais e Exportadoras, que vai falar um pouquinho... Que vai falar um pouquinho sobre uma das estratégias de comercializar produtos em outros países, tá? Então, é uma das estratégias que melhor encaixam, tá, para as necessidades da micro e pequena empresas brasileiras, tá? Rita, muito obrigado. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Nós vamos tratar exatamente disso hoje. Vamos desmistificar um pouco a exportação através das comerciais exportadoras e importadoras. Antes de eu começar, quem é da área aqui? Quem já exportou, conhece? A sua empresa exporta, importa? Ah, é? Quem é a empresa? Eu acho que eu conheço. É? Parabéns, que bom. Além dele, ninguém mais. Também? Qual é a sua empresa? De alumínio? Que exporta? Muito bem. Bom, vamos lá. Eu queria agradecer, então, antes de qualquer coisa, a presença de todos, a oportunidade que nós estamos tendo aqui da troca de experiências, né? E ao Sebrae por nos proporcionar essa oportunidade, principalmente pela feira que está enorme, né? Super bonita. Antes da gente começar a conversar exatamente sobre o tema, eu queria demonstrar para vocês o que é o CCX. O CCX foi fundado há alguns anos com a finalidade de congregar as empresas comerciais importadoras e exportadoras justamente para organizar o trabalho e regulamentar as questões que até então estavam um pouco sem rumo. E, portanto, ela se baseia no princípio de aumentar as exportações brasileiras através das comerciais. E esse é o seu principal trabalho, né? Passamos a atuar de forma mais abrangente, representando todo o setor do Brasil. O que é que nós temos feito? Nós temos aproximado as indústrias de vários setores com as comerciais, que, via de regra, elas são especializadas em segmentos. Em 2005, nós realizamos aí diversas rodadas de negócios com tradings e empresas fabricantes, justamente para aproximá-las, facilitar esse contato e oferecer essa oportunidade de colocar produtos no mercado externo via as comerciais. Em 2008, nós fizemos um convênio com a Apex, e que, inclusive, motivou a criação do projeto Brasil Trade. Em julho de 2014, nós assinamos um outro projeto, também com a Apex, que é o projeto setorial comercial. Isso tudo buscando essa aproximação entre indústrias e comerciais por segmento, de maneira que possamos representá-las com a ajuda da Apex, com o subsídio da Apex, em feiras internacionais, rodadas de negócio, enfim, em várias atividades do comércio exterior. O que eu fiz aqui? Aqui alguns dos projetos que nós participamos com a vinda de empresários estrangeiros aqui no Brasil, né? Então, nós tivemos de Angola, África, América do Norte, enfim, América Latina,
Trouxemos, inclusive, empresários estrangeiros para participar da Fórmula Indy, que ocorreu aqui em São Paulo, na Copa das Federações, na Copa do Mundo, enfim, justamente para aproximar o empresário estrangeiro dos negócios aqui no Brasil. Eu não sei o que eu estou aprontando aqui. É isso aí. Ah, o de cima. Ok, obrigada. E fizemos missões ao exterior também, né? Singapura, Miami, Moçambique. Acabamos de retornar da NRF, agora no começo de janeiro. Em março estamos indo aí para a Expocomer, inclusive eu vou participar também, levando empresas brasileiras para empresários estrangeiros da América Central, que vai acontecer no Panamá. Essas são algumas ações que nós fizemos, todas elas o que aconteceram lá fora. Essas aqui no Brasil, na Copa. E, além disso, nós também promovemos encontros nacionais, onde nós discutimos as questões relativas à área, né? Questões governamentais, dificuldades, legislação, questões logísticas, enfim. Discutimos e propomos mudanças para a melhoria do comércio exterior. Então, essa é o CCX, da qual eu faço parte como diretora, e eu fiz questão de apresentar para vocês, para que vocês conheçam o trabalho. Vamos entrar na nossa área propriamente. Antes, eu quero passar para vocês um perfil, um breve perfil rápido, do que é o comércio exterior brasileiro. Então, esse mapa, esse gráfico, na verdade, ele mostra a participação do Brasil nas exportações e exportações mundiais desde 1950 até dados oficiais de 2013. Então, nós começamos em 1950 com uma participação em torno de 2,4% no comércio mundial, né? Nosso pedacinho era 2,4%, e, infelizmente, fomos decaindo até chegar em 1,3%. Fizemos o caminho inverso, né? Ao invés de nós aumentarmos essa participação, ao longo do tempo nós fomos diminuindo até 1,3%, o que é muito pouco, se a gente pensar a grandeza do país, né? As riquezas que nós temos não exploradas, enfim, infelizmente é muito pouco. E esse também é interessante, esse quadro, para mostrar qual é o comportamento, quem é que participa do comércio exterior brasileiro, né? Por porte de empresa. Então, se a gente observar, esses são dados oficiais também de 2013 do MEDIC, e não mudou muita coisa, pelo contrário, houve até uma pequena piora. As micro e pequenas empresas, número de empresas, nós podemos observar, deixa eu ver se eu acho aqui o negócio aqui. As micro e pequenas, nós temos aqui quase 10 mil empresas participantes, com um faturamento anual que não chega a 2 bilhões, perdão. A média empresa com 5 mil e pouco, uma participação no mercado de 7 bilhões e 900. E as grandes empresas, em menor número, com uma participação imensa. Isso quer dizer alguma coisa. Quer dizer que as pequenas e médias não estão inseridas como deveriam nesse mercado externo. E há um espaço enorme para elas, né? Então, esse quadro, mais que nada, é para mostrar a realidade e sensibilizar todos nós da nossa importância como pequenos e médios empreendedores. E que a gente pode e deve participar nesse comércio exterior, né? Qual é a análise crítica que nós fazemos em função desse cenário não tão bom? A pauta das exportações brasileiras é composta de 65% de commodities. O que é commodities? Arroz, feijão, açúcar, milho, trigo.
e só 35% de produtos manufaturados, aquele que nós fabricamos mesmo, produto acabado, né? As commodities têm sua participação em 35% de agropecuários, 18% de produtos metálicos, aço, ferro, e 12% de minerais. E a exportação de produtos manufaturados tem 72% do seu volume total realizado por empresas de grande porte, como a gente viu no quadro anterior, né? E grande parte delas controlada por capital estrangeiro. Nenhum problema. Mas nós precisamos pegar o que é nosso, nós precisamos realmente pegar as rédeas, né? E a elevada participação das commodities na pauta de exportação faz com que o quê? Que nós fiquemos dependentes do preço de mercado externo, bolsa de valores, bolsa de mercadoria, enfim. Ou seja, a venda de commodities é regulada pelo mercado internacional. Então, nós ficamos ainda, inclusive, dependentes dessas bolsas, até para que os nossos ganhos sejam determinados. Ou seja, elas dependem mais do cenário externo favorável e menos da tomada de decisões governamentais aqui do Brasil. Nós precisamos exportar produtos de maior valor agregado. Ao invés de exportar milho, vamos exportar produtos feitos com milho, por exemplo, né? E assim sucessivamente. Então, essa pequena apresentação inicial eu quis fazer justamente para sensibilizar a todos nós sobre a nossa importância, em primeiro lugar, como pequenas e médias empresas. Está aí essa feira maravilhosa para mostrar a importância desse setor e também para mostrar que nós somos capazes, que nós podemos, né? Basta algumas coisas que nós vamos ver lá na frente. Como é que a gente pode reverter esse quadro, né? São desafios, e todo desafio é uma oportunidade. Nós temos que criar condições de competitividade para que as empresas brasileiras consigam alcançar voos longos e duradouros. Isso com políticas internas de governo e também com a nossa iniciativa. Nós vamos estabelecer uma cultura exportadora séria e contínua. O que eu quero dizer com isso? Que a gente tem sido, ao longo do tempo, oportunistas. Então, o que acontece? O mercado exterior está bom, está interessante, o dólar agora está ótimo. Então, a gente vai para o mercado externo. O mercado interno volta a ficar bom, a gente volta para trás e perde todos os nossos clientes que foram duramente conseguidos, né? A duras penas, e a gente acaba abandonando. Então, esse é o que a gente chama de oportunismo. Então, a gente realmente tem que tomar consciência como estratégia de negócio, né? E, principalmente, aquilo que eu já comentei, ressaltar e assumir a importância das pequenas empresas no contexto nacional. Nós representamos 70% do PIB, de tudo que se produz no Brasil. Somos ou não somos importantes? Acho que sim. E para reverter esse quadro, e esse justamente é o meu objetivo, é criar parcerias que possibilitem gerar e alavancar o comércio internacional, buscando alternativas e novas ideias. Quais são os desafios da exportação? Eu acho que eu passei, deixa eu ver aqui. Geração de riquezas. O que nós queremos? O que as nossas empresas querem? Para que nós existimos? Para gerar lucro, para crescer. Entre outras coisas, para gerar emprego, para o crescimento econômico do país, da nossa região, da nossa cidade, do nosso bairro, da nossa família, dos nossos núcleos. E, fundamentalmente, o lucro, né?
E, principalmente, tornar-se uma empresa internacional. Aquela empresa que começa na exportação e ela vai indo aos poucos, vai crescendo, vai se consolidando. Ela, de um determinado momento, ela começa a fazer parte desse cenário internacional. Ela começa a se tornar uma empresa internacional, na medida em que ela vai se desenvolvendo e vai crescendo. Quais são os benefícios das empresas que exportam? Primeiro, ela tem o incremento da competitividade no mercado interno. Ela é olhada pelos seus concorrentes com mais respeito. Olha, aquele nosso concorrente está exportando. Ou seja, nós criamos um diferencial internamente no nosso mercado. Se nós temos capacidade ociosa de produção, nós podemos aproveitar essa capacidade ociosa e dirigir para outros mercados. Ou seja, nós deixamos de ter esse impacto da sazonalidade. Determinados produtos são vendidos mais no inverno ou no verão, ou por questões de safra. E se nós aproveitamos o mercado interno e nessa fase de ociosidade nós colocamos os nossos produtos em outros mercados, nós eliminamos essa questão da sazonalidade e, consequentemente, da ociosidade. Nós, claro que isso, ao longo do tempo, com o maior desenvolvimento das empresas que já são exportadoras, elas têm acesso a recursos econômicos mais econômicos do que os encontrados aqui no mercado interno. Elas conseguem capital de baixo custo ou de menor custo, enfim, para alavancar os seus negócios, inclusive. E, principalmente, nós vamos consolidando a nossa marca, não só no nosso mercado interno, mas também no mercado externo. Ou seja, nós vamos ficar conhecidos internacionalmente. Quanto tempo a Coca-Cola levou para ser a marca mais valorizada, né? Eu não sei se agora está Microsoft e Coca-Cola, enfim, é uma briga entre eles aí. Mas são empresas que são... Só o valor dessa marca é imensurável, né? Quais são os primeiros passos? Tomamos consciência de que precisamos efetivamente nos introduzirmos no mercado externo. E quais são os primeiros passos que nós vamos ter que... Qual é a nossa lição de casa? Tenho capacidade de produção? Ou seja, vamos fazer uma análise interna. Qual é a minha capacidade de produção? Eu tenho capacidade ociosa? Eu tenho como atender pedidos externos? Meus produtos são de boa qualidade? Eles são adequados ao mercado externo? Eu teria que fazer alguma inovação, alguma mudança para que eles possam ser consumidos no mercado externo? Uma análise de custos. Os meus custos são competitivos? Eu tenho gorduras aí, coisas que poderiam ser eliminadas, eu posso colocar em novos processos que me remontem a preços mais interessantes, mais econômicos, a custos mais interessantes. E, por fim, o mínimo de conhecimento do mercado externo. Para onde eu vou? Depois dessa análise interna, eu verifico que tenho capacidade de produção, eu tenho produto de qualidade, os meus custos são competitivos. Aí eu tenho que dizer, ou pensar, ou analisar para onde eu vou, né? Então, aí nós precisamos ter um mínimo de conhecimento para direcionar e buscar no mercado externo quais são esses mercados que vão absorver o nosso produto. Agora é que vem, eu diria para vocês, uma das coisas mais importantes. Muitas empresas fazem toda essa análise interna, são capazes, mas falta uma coisa muito importante: comprometimento com o objetivo. Ou seja, essa discussão de se introduzir no mercado externo, depois dessa análise interna, é absolutamente necessária como uma estratégia da empresa. Ou seja, vou realmente me introduzir no mercado externo, vou dirigir esforços para isso, para conseguir.
E aí, nós entramos na discussão interna da empresa. E essa discussão não é só a nível de diretoria, de sócio. É a incorporação da exportação como uma atividade contínua, ou seja, algo que faz parte do dia a dia. Da mesma forma que nós temos que entregar os nossos produtos para os nossos clientes no Amapá, no Rio de Janeiro, enfim, nós também vamos ter que entregar os nossos produtos para os mercados internacionais. E aí nós precisamos engajar a empresa, não adianta só querer. Nós precisamos querer e engajar a empresa, da diretoria que tomou a decisão até o chão de fábrica. Isso é extremamente importante. O comprometimento com o objetivo. Para que a gente não seja mais um oportunista, um paraquedista que cai ora no mercado externo, ora no interno e assim por diante. As grandes empresas que começaram pequenininhas e que foram se consolidando ao longo dos anos como empresas internacionais, elas dirigiram esforços e se engajaram com o compromisso da exportação. E por isso elas estão onde estão hoje, né? Então, eu acho que esses primeiros passos, eles são fundamentais para que a empresa realmente consiga o objetivo de alcançar o comércio exterior, o mercado externo. Como é que eu chego lá? Até agora está muito bonito, muito teórico, né? Como é que eu chego no mercado externo? Na verdade, nós temos, basicamente, duas opções. A primeira delas, com os nossos próprios recursos enquanto empresas. Os recursos humanos, financeiros, conhecimento de mercado que nós temos. E aí nós vamos nos introduzir. Ou nós podemos utilizar as comerciais exportadoras. O que são comerciais exportadoras? São empresas tais quais aquelas que existem no Brasil, que são os representantes comerciais. Ou os distribuidores, por exemplo, né? Todas as nossas, a grande maioria das nossas empresas, nós temos representantes em outros estados, nós temos distribuidores que compram os nossos produtos e revendem em outros estados. A comercial exportadora é exatamente a mesma coisa, só que não no Brasil, no mercado externo. Então, elas são, mais do que nada, ferramentas, tal qual são os distribuidores, os nossos representantes comerciais. Qual é a especialidade da comercial exportadora? A grande especialidade da comercial? Conhecimento. É a única coisa que ela detém. Ela não tem planta, não tem fábrica, não tem produto, mas ela tem conhecimento. Ela conhece a legislação aduaneira, fiscal, tributária. Ela conhece os aspectos culturais dos outros países, que facilitam a negociação. Imaginem uma empresa brasileira que não conhece aspectos culturais, por exemplo, e negocia com árabe, com japonês, né? São culturas diferentes e que têm as suas características também diferentes e que nós temos que respeitar, mas para isso nós vamos conhecer. Às vezes, um negócio é bem ou mal sucedido conforme a condução que nós temos na negociação. E, para isso, é importante conhecer esses aspectos culturais, porque elas facilitam a negociação entre as empresas brasileiras e essas internacionais. Conhecimento de idiomas, mínimo necessário, né? Como é que eu vou conversar com uma empresa estrangeira se eu não falo além do português? Fica complicado. E o conhecimento do mercado externo, exatamente como é que funciona. Nós sabemos como é que funciona o nosso mercado aqui no Brasil, né? Nós sabemos como é, quem é a concorrência, quem é a clientela, como é que a gente faz, de que maneira nós mandamos esse produto, de que forma é o canal de distribuição, enfim. E lá fora, será que nós conhecemos também?
Será que nós sabemos como é que é o canal de distribuição do nosso produto? Como é a forma de operação lá fora? Como é que é a concorrência? Qual é o nível de preço? Qual é o nível de qualidade exigido? E assim sucessivamente. As comerciais exportadoras, elas têm esse conhecimento, porque é esse o trabalho delas. Esse é o core business delas, conhecer o mercado externo por segmento. Via de regra, as comerciais exportadoras, elas são segmentadas. Elas conhecem os seus mercados e trabalham esses mercados. Então, elas podem ser da área têxtil, da área automotiva, máquinas e equipamentos, bens de consumo e assim sucessivamente. Por isso que elas conhecem, porque elas dominam esses mercados com seus conhecimentos específicos. Quais são as vantagens competitivas de eu utilizar, por exemplo, uma comercial exportadora para iniciar os meus negócios no mercado externo? Elas têm, obrigatoriamente, uma estrutura interna preparada para o atendimento do mercado externo. Ou seja, não há necessidade de desenvolver um mercado específico, um departamento específico que é caro, porque é gente que tem que ter um mínimo de informação e de formação, né? E que custa, que fala línguas, que está preparado, ou seja, é um departamento caro, que só uma empresa só estabelece ou cria um departamento quando ele já começa a ter volume de exportação, que justifique o custo operacional desse departamento. Enquanto isso, as comerciais elas têm toda essa estrutura de atendimento. A estratégia comercial voltada ao segmento. Então, uma empresa que fabrica produtos têxteis, por exemplo, vai buscar uma comercial exportadora que já é deste segmento. E assim, ela conhece esse mercado externo, como funciona, e exatamente vai ser um link muito mais fácil de introdução. Com isso, ela vai definir as condições comerciais, como é que funciona naquele país ou naqueles países, qual é a forma de atuação, quais são os canais de distribuição e assim por diante. As comerciais participam também em eventos internacionais, missões e feiras. Vira e mexe, a gente encontra os nossos colegas em feiras e missões internacionais. Por quê? É o nosso trabalho. Da mesma forma que vocês visitam os seus representantes, seus distribuidores em outros estados, nós estamos também presentes em outros países, né? Sempre no segmento que nós representamos. E ela participa nesses eventos, sempre representando a empresa ou o pool de empresas. Para ter uma ideia, estou indo para o Panamá e estou levando 6 empresas. Vou representando 6 empresas diferentes, que não são concorrentes, mas são do mesmo segmento, de maneira a colocar esses produtos no mercado externo. Ela assume os riscos da operação. Nós vamos ver lá na frente como é que pode se dar a exportação através de comerciais. Mas, via de regra, ela assume os riscos da operação. Se o câmbio hoje está a 4, amanhã vai estar a 4,20 ou 3,50, é problema dela. Ela é que vai arcar com essa variação cambial, por exemplo. Ela é que vai responder se o cliente lá fora, por acaso, não pagar. A indústria brasileira, dependendo da negociação que se faça com a comercial, ela está livre dessa questão de crédito, né? Ela que vai assumir os riscos de entrega. Eu sempre digo que, no meio do caminho, se furar o pneu do navio, é problema da comercial, não é da produtora. Ela que vai responder pelo atraso, né? Então, como ela assume o risco da operação na sua totalidade, para as empresas industriais, representa um menor risco de insucesso, inclusive. E elas agregam, naturalmente, know-how e serviço. Vocês querem ter uma ideia? Numa das feiras que eu já fui há um tempo atrás,
representando algumas empresas brasileiras que são clientes, eu vi um concorrente ali na feira instalado, né, num stand, com um produto exatamente igual do meu cliente. E aí, o que eu fiz? Não sou chinesa, mas eu fiz. Fotografei todo o produto do concorrente, em detalhes, as coisas que eu sabia que seriam importantes para ele. Fotografei em detalhes. Quando eu cheguei da viagem, tivemos a reunião e falei, olha, eu vi o seu concorrente expondo na feira, estava assim, assim, assim o produto, vamos compara aí se tem alguma diferença, se tem alguma coisa, algum diferencial dele ou de você, o que é melhor, o que é pior, etc. Bom, nesta brincadeira, só para reduzir a conversa, o que aconteceu? Ele observou um pequeno detalhe de travamento do equipamento. E ele achou o detalhe de travamento do concorrente muito melhor. Por favor, bem-vindo. Muito melhor. E aí ele estudou aquilo e depois, com o tempo, ele acabou absorvendo aquela tecnologia de travamento e mudou o produto dele. Então, quando eu digo que nós agregamos naturalmente know-how e serviços, é porque nós estamos em constante observação no mercado externo. É a nossa obrigação, nosso trabalho. E, muitas vezes, com essas observações, nós trazemos know-how para as empresas para as quais nós representamos. E, evidentemente, eu acho que o mais importante de tudo isso, as comerciais exportadoras, elas são uma grande ferramenta de introdução de produto e serviço ao mercado externo. Quando eu falei para vocês lá atrás que a introdução da empresa brasileira, da indústria brasileira, pequena que seja, no mercado externo, poderia se dar de duas formas, ou independente, ela sozinha, ou acompanhada pela comercial, é justamente com essa finalidade, né? De que ela seja uma ferramenta. Muitas empresas iniciam a sua trajetória internacional através das comerciais, por tudo isso que nós já comentamos, ou seja, pelo conhecimento, pela facilidade, uma série de coisas. Depois, ao longo do tempo, ela vai criando estrutura e musculatura para começar a ir sozinha. Algumas continuam com a comercial, até porque uma questão enfim, de preferência, de facilidade. Outras não. Outras, quando já aprendem como fazer, já têm musculatura, começam a se lançar sozinhas. Então, é importante ter a consideração que, além de tudo, de todo o conhecimento que ela detém, etc., ela é basicamente uma ferramenta de introdução muito importante e que está à disposição. Como é que é a exportação pela indústria? Direto pela indústria. É uma exportação normal, onde a empresa vai ter os seus benefícios fiscais de exportação, ela vai ser a responsável por todos os documentos, ela vai arcar com os custos correspondentes, ela vai arcar com o risco cambial, né? Se na hora que ela entregar o produto, o câmbio tiver a mais ou a menos, é um problema que ela vai assumir. Ela vai, inclusive, assumir também o risco de pagamento do seu cliente e o seu contrato de entrega. Ela assume integralmente a operação. Se ela se utiliza de uma exportação indireta, ou seja, uma exportação via comercial exportadora, ela efetua a venda no mercado interno para a comercial exportadora. A nota fiscal é uma nota de exportação para a comercial exportadora, que, por sua vez, promove a venda no mercado externo, faz a exportação propriamente dita. A comercial, após a saída da mercadoria para o exterior, ela gera um documento que vocês devem manter, guardar na empresa, que demonstra e comprova que essa mercadoria saiu do país, ela foi efetivamente exportada. Isso com que finalidade? Para resguardar tanto a empresa produtora, quanto a comercial,
de qualquer possibilidade de cobrança de impostos, porque na exportação, praticamente 90% dos produtos não têm incidência de impostos sobre a venda da exportação. Ou seja, não tem PIS, COFINS, IPI e nem ICMS. Então, a diferença entre vender, quando eu lá atrás coloquei e ou, quando ela vende diretamente, ela é responsável pela operação integralmente. Quando ela vende via comercial exportadora, a comercial compra a mercadoria com um fim específico de exportação, toma todo o risco, como eu já comentei, e faz a venda e comprova que a venda foi feita no mercado externo. E aí acabou a operação. Os incentivos fiscais e tributários. Desse lado da exportação direta, ou seja, a própria empresa produtora fez a exportação diretamente. Não tem incidência de ICM, imunidade de IPI, isenção de PIS, COFINS, para acumulativo e também não incidência para, ou seja, para lucro real e lucro presumido. Se utilizar uma comercial exportadora, vocês vendem para a comercial exportadora. Da mesma forma, não incide ICI sobre a venda. Pois não. Não tem incidência de ICM, o IPI é suspenso, o COFINS a mesma coisa, e assim sucessivamente. Ou seja, é tal qual vocês estivessem vendendo diretamente para uma empresa estrangeira. A comercial exportadora, ela tem todas as prerrogativas legais para atuar dessa forma, com isenção e não incidência de impostos. Por quê? Porque o governo começou a perceber, já há algum tempo, há bastante tempo, de que era uma ferramenta de alavancagem e que, portanto, elas deveriam ser equiparadas à indústria na hora da exportação, como uma forma de facilitar que essas vendas ocorressem. Pois não, pode falar. Só para tirar uma dúvida. Se eu tenho uma empresa, eu produzo algo, aí eu exporto diretamente. Então, eu faço a venda para o cliente lá no exterior. No caso dessa exportação indireta, eu venderia para a comercial exportadora e ela faz a venda para o... Entendi. É como eu comentei, o governo criou essa vamos chamar facilidade, ela equipara a comercial exportadora à sua indústria no momento da exportação, justamente para alavancar o mercado externo. O que é lógico, né? Se a gente pensar bem, o que é lógico? Se a comercial ela é conhecedora, ela detém todos aqueles conhecimentos que nós já demonstramos, esse é o trabalho dela. E, como tal, ela pode ajudar as empresas que sabem fabricar aquilo que vocês fazem, mas não sabem, de repente, ou não têm ainda uma estrutura, uma musculatura, para alcançar o mercado externo. Então, o governo, muito inteligentemente, falou, bom, essas comerciais, elas podem ajudar as empresas fabricantes e colocando esses produtos lá fora, e para isso nós vamos dar exatamente as mesmas vantagens que nós damos para a indústria. Uma perguntinha, essas comerciais exportadoras, elas têm um limite de aumento do preço ou elas não passam a ser um atravessador no meio, não? Muito boa pergunta. Essa questão que o senhor coloca, antigamente, um pouquinho lá atrás, as comerciais eram mesmo consideradas, inclusive até pelo próprio governo, como atravessadoras, né? Ou seja, são as usurpadoras, né? Vamos comprar por 1 e vamos vender por 20 lá fora, e, enfim, penalizando o fabricante. Não é. Isso não existe, até porque ninguém consegue fazer isso. O seu representante não consegue comprar o seu produto aqui em São Paulo, por exemplo, por 1, e raramente ele vai conseguir vender por 20 lá no Rio de Janeiro, ou Espírito Santo, ou qualquer... É a mesma coisa. O princípio é exatamente o mesmo.
Aquele representante é um representante comercial lá fora, que pode ser um distribuidor. Um distribuidor compra a sua mercadoria e vende lá no estado dele. É a mesma coisa. A comercial, ela pode também, além de comprar da indústria e revender no mercado externo, ela pode ser também uma assessora, uma consultora. Ela pode ser um agente comercial, onde ela vai vender o produto no mercado externo, mas ela não vai comprar da indústria. A indústria vai vender direto para aquele cliente que a comercial abriu para ele. Também existe essa opção. Na verdade, a gente tem 3 opções, né? A indústria exportar diretamente, sem nenhuma intermediação, sem nenhuma interveniência da comercial, essa é uma possibilidade. A segunda, utilizando a comercial como a sua distribuidora, vamos chamar assim, para o mercado externo. E a terceira, até como agente, onde ela não compra do fabricante a mercadoria, mas ela presta o serviço de representação comercial no mercado externo. Então, a atravessadora, ela não ia nem conseguir mais se bancar, né? Porque é impossível, não teria como ter um ganho assim absurdo, né? Tanto é que o governo criou, já há algum tempo, uma série de incentivos justamente para que houvesse essa possibilidade de utilizar as comerciais como exportadoras, né, para alavancar e promover as pequenas e médias empresas. Alguma dúvida com relação a isso? Rita, eu gostaria de salientar um pouquinho o trabalho das comerciais exportadoras. Então, assim, como, por exemplo, as micro e pequenas empresas, muitas vezes ela tem um valor de investimento limitado, né? Então, eu gostaria de saber se as comerciais exportadoras elas trabalham também juntando empresas similares, de produtos similares ao segmento, né? E tem algum tipo de trabalho específico que vocês façam? Ótima pergunta. O que acontece? Vou dar um exemplo da indústria têxtil. Eu não sou da indústria têxtil, da área têxtil, mas a gente, por estar no meio, conhece casos, né? Nós temos indústrias brasileiras da área têxtil, uma que fabrica zíper, o outro que fabrica acessórios, botões, enfim, material de acabamento da roupa, a outra que enfim, produz uma outra questão, o tecido, e assim sucessivamente. O que nós fazemos? Nós reunimos todos esses produtos daquele segmento, fazemos um lote de exportação único e mandamos para o mercado externo. Com que finalidade? Justamente agregar, dentro daquele segmento, potenciais exportadores de produtos diferenciados dentro da mesma área, onde nós consolidamos toda essa carga e fazemos uma exportação de grande volume, porque, do contrário, fica mais complicado, né? Alguém tem alguma pergunta? Então, mais uma, Rita. Como que a micro ou pequena empresa deve escolher um parceiro, uma comercial exportadora? É pelo mercado, é pelo setor? Como que funciona essa escolha? Eu sempre diria que a indústria deve escolher a comercial pelo setor, porque é onde ela detém o conhecimento. Uma indústria da área têxtil sabe exatamente o que é que o mercado externo precisa, onde é que existe essa demanda, em que países demandam aqueles produtos com os quais a indústria fornece, né, trabalha, e assim sucessivamente. Então, busquem, primeiro, uma comercial que seja da área de competência de vocês, do mesmo segmento, e, evidentemente, tomando, como qualquer empresa, todas as informações necessárias, né? Alguma pergunta a mais? Alguém gostaria de saber? Foi comentado bastante sobre exportação, né? E no caso da necessidade de importação, a mesma prestação de serviço? Okay. É a mesma situação.
Da mesma forma que ela vende, ela compra também, né? E essa importação... Não, não necessariamente. Quando uma comercial importa para uma empresa brasileira, para uma indústria brasileira, ela tem duas possibilidades regulamentadas pela Receita Federal. Uma importação por conta e ordem, onde ela e a indústria são corresponsáveis por esta importação, e por encomenda, onde a indústria encomenda um determinado produto para a comercial, ela compra no mercado externo, traz para o Brasil, nacionaliza e revende para a indústria. Então, o Brasil hoje, ele limitou a participação das comerciais como intermediárias de uma forma mais controlada. Mas, via de regra, se é por conta e ordem, toda a responsabilidade de pagamento é da indústria. A comercial entra como uma assessora corresponsável pela operação. Basicamente, ela é uma prestadora de serviço para a indústria. E na operação de encomenda, ela já é ela responsável total pela compra, pela importação e pela revenda. Porém, ela é obrigada a vincular a sua empresa junto com ela, para efeitos de Receita Federal. Tudo isso é para evitar a não interposição fraudulenta. Gente, então, lembrando que a parte de importação e exportação ela é muito vigiada pela Receita Federal por causa principalmente dos subsídios, tá? Então, a Receita Federal, como às vezes abre mão de gerar receita para o governo brasileiro devido a uma operação do comércio internacional, do comércio exterior, é por isso essa vigília um pouco maior, tá bom? Mais alguma questão? Você quer falar alguma coisa? E a confiança que a gente, para ver essas empresas comerciais, a segurança que elas têm, não quebra muito essas empresas, porque ela vai ser responsável pelo recebimento, por tudo, ela é muito responsável. Caso ela venha quebrar, ele vai quebrar todo o ciclo. Como é que o senhor vende para o seu distribuidor no Rio de Janeiro, por exemplo? Qual é o cuidado que o senhor tem com os seus clientes quando vendem para eles a crédito, por exemplo? É a mesma coisa, né? A gente, é claro, em qualquer profissão tem os bons e os ruins. Advogados, médicos, enfim, né? A mesma coisa, o cuidado que nós temos que ter no comércio, de uma forma geral, seja nacional ou internacional, é o mesmo. O CCX, ele tem o cadastro das empresas importadoras e exportadoras, das comerciais. Isso já seria uma forma, uma triagem, embora ela não se responsabilize, nem poderia, pelos atos dos seus associados, mas as empresas que estão lá associadas são empresas que já passaram por um crivo. Então, ela já tem, pelo menos, uma boa referência, né? Mas o cuidado é como qualquer negócio, seja aqui ou seja lá, né? O importante, gente, é que o comércio internacional ele tem alguns cuidados diferentes, mas todas as micro e pequenas empresas têm grandes oportunidades no mercado internacional, principalmente com algumas estratégias e achando os parceiros certos. Sem dúvida. E outra, o Sebrae também dá cursos, né? Eu já dei cursos para o Sebrae na área de comércio exterior, justamente para capacitar, para dar conhecimento para as pequenas empresas que nunca fizeram, não sabem nem como funciona. E ela dá essa capacitação básica para que as empresas saibam como funciona, como elas devem começar e assim sucessivamente. Então, o Sebrae é uma ferramenta também disponível a custo zero, importantíssima, para que vocês possam adquirir conhecimento e, enfim, ir avançando no assunto. Bom, aqui fica um momento de reflexão para a gente. Nós estamos com uma economia complicada, todo mundo sabe.
Pequeno, médio e grande, todo mundo está preocupado, né? Bom, eu sempre digo que as dificuldades são oportunidades. Por que são oportunidades? Da gente rever aquilo que não está dando certo, o que a gente podia fazer melhor. Então, quando as coisas vão bem, sempre bem, a gente não para muito para pensar, a gente vai. Está indo bem, não tem muito por que parar, a gente vai. Quando as coisas não estão indo tão bem, é o momento de parar e refletir. O que eu posso fazer diferente? O que eu posso fazer de melhor? Onde é que eu estou errando? Onde é que eu estou acertando? E assim por diante. Então, o resultado do comércio exterior, como qualquer outra coisa, depende de 2 aspectos importantíssimos. O primeiro da estratégia dos governos, né? Ou seja, na promoção, no desenvolvimento, na política econômica, enfim, naquilo tudo que a gente sabe que vai alavancar a nossa participação de uma forma mais objetiva. E isso não é só no mercado externo, é no interno também. E a segunda parte é nossa. Toda. A segunda parte é a nossa responsabilidade. Nós não podemos depender exclusivamente do apoio governamental. Nós temos que definir estratégias, né? Adoção de novos métodos, técnicas de produção, enfim, de gestão, de parcerias. Como é que nós vamos alavancar? Enfim, isso faz parte da nossa obrigação enquanto empresário, independente do comércio exterior. O comércio exterior ele vem como uma forma de diversificação dos nossos negócios e muito importante para empresas que querem crescer e se tornar internacional ao longo do tempo. Então, de um lado, nós temos as políticas governamentais, mas, do outro lado, nós temos a nossa estratégia empresarial. E onde é que nós temos que buscar sempre melhorar? E nada, apesar de extremamente dolorido, todo mundo está sentindo essa crise que nós estamos passando, mas realmente a oportunidade de mudança, de parar e pensar e ver o que é possível fazer. Então, como conclusão, eu queria deixar isso para vocês. Estratégias governamentais, estratégias empresariais. Elas são ações interdependentes e complementares. O governo não vai fazer tudo por nós, não é obrigação dele. A obrigação dele é promover e nos ajudar, mas não fazer. Fazer está com a gente. Nós é que temos que fazer. Nós é que temos que sair. E, principalmente, vamos deixar de representar 1,3% na participação do mercado mundial. Vamos fazer valer 70% do PIB que nós representamos enquanto pequenas e médias empresas. É isso que eu queria deixar para vocês. É possível? É possível. Basta que a gente tenha consciência das estratégias e da motivação e do objetivo concreto. Era isso que eu queria passar para vocês. Muito obrigada.